Olá, pessoal. Marcelo Lima Escutador, o seu canal de psicoterapia. Sejam todos bem-vindos. Já dá um like. Se você não curtiu ainda, se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui no sininho para você ser notificado a todos os vídeos novos, tá bom? Pessoal, hoje eu vou responder uma dúvida muito pertinente, que é muito recorrente aí em todo o senso comum, das pessoas sempre perguntarem o porquê de fazer psicoterapia, né? O porquê que o psicólogo é importante. Todo mundo fala que o psicólogo é uma pessoa que só fica escutando e que, se for assim, é preferível a pessoa contar para um amigo, né? Que seria a mesma coisa. Para que pagar alguém para te ouvir? Bom, eu não fiz 5 anos de psicoterapia, os psicólogos não fizeram 5 anos de estudo, né, em psicologia, para poder simplesmente ficar numa cadeira ouvindo o que você está falando. Na verdade, nós temos várias técnicas para a gente poder trabalhar com o seu eu, né? Com o seu ego, para trabalhar com as personas que estão dentro de você e fazer com que você seja uma pessoa melhor e consiga a mudança que você tanto almeja. Então, muitas das vezes a gente está ali escutando, mas fazendo as nossas análises, como se cada palavra que você diz fosse uma peça de um quebra-cabeça que você fosse soltando para o psicólogo. E ele vai guardando essas peças para que no momento mais oportuno ele vá encaixando esse quebra-cabeça. No início parece não ter muito sentido, né? Porque ele tem as peças muito soltas, ele ainda não sabe o que ele vai formar com essas peças. Mas com o tempo de psicoterapia, ele vai tendo peças o suficiente para montar num cantinho algum detalhe, montar ali uma imagem, montar algum insight, montar parte desse quebra-cabeça para que ele te ajude a se compreender melhor. Então, além das técnicas terapêuticas, que são muitas, né, inúmeras, e depende muito das abordagens, são diversas abordagens que o psicólogo está sempre estudando para poder atender esse cliente, ele ainda faz um trabalho excepcional de dar voz para esse cliente, né? O que a gente chama de talking cure, que é a cura pela fala. Quando a pessoa está falando ali no consultório, ela tem a oportunidade de se ouvir de uma forma diferente. Ela presta mais atenção nas coisas que ela está falando. Uma coisa muito importante durante o processo terapêutico é que a pessoa ela saia do campo racional e vá para o campo do emocional. Já teve aquela impressão de você ter ido para o terapeuta com várias coisas na cabeça para poder falar para o seu terapeuta e sair de lá sem ter falado nada daquilo? Você falou de tudo, menos aquilo que você se programou para falar? Que ótimo, porque o nosso cérebro ele é inteligentíssimo, o nosso cérebro ele funciona perfeitamente e por isso ele passa as prioridades na frente. Tudo que ele vê que é necessário, ele passa na frente como um sistema de prioridade de tratamento. Então, às vezes, o que você ia falar era alguma coisa que não ia trazer tanto bem-estar, tanto benefício quanto o que saiu. É importante a pessoa relaxar ao ponto de confiar tanto no psicólogo que ela se entrega ao lado emocional. Porque quando ela está no racional, ela fica assim, eu vou falar isso e isso e isso para o psicólogo. É isso que é importante de eu falar. Eu não vou falar aquilo daquela festa que aconteceu. Isso não faz importância. Eu vou falar sobre isso aqui que me aconteceu em tal data com meu pai, com minha mãe, tudo. E aí você vai se programando. Só que o nosso cérebro, ele sabe o que é importante e o que não é. E aí, durante a sessão, quando você relaxa e sai do racional, você vai e se entrega. O cérebro passa isso como uma prioridade. Você está ali falando daquela festa, ao invés de estar falando a outra coisa que você programou para falar. E às vezes é isso que vai fazer você ter um gatilho de entender o que você precisa mudar, qual que é a chave que você precisa transformar dentro de você para que aconteça o que você espera. Então, a psicoterapia é muito interessante. Você sozinho não consegue ter esses insights, escutar a sua própria voz, tomar consciência do que você precisa para fazer essa transformação. Às vezes você fala várias vezes, mas você não se escuta. Mas quando você está no setting terapêutico, que é o ambiente onde é feito, né, a sua sessão de psicoterapia, ali na sala do seu psicólogo, é totalmente diferente. Porque o psicólogo ele está ali primeiro te confirmando com os olhares, te confirmando com a cabeça, ele fica te confirmando o tempo inteiro com perguntas. Ele faz várias perguntas que te levam à reflexão e assim entender o porquê
por que é importante trabalhar isso. Então, quando você tem um apoio de um profissional, é muito valioso, porque você consegue acelerar esse processo em 10 vezes, 20 vezes, eu poderia falar que até 100 vezes mais, porque tem coisas que sozinho nós não damos conta de trabalhar. É como se a gente estivesse realmente fechado dentro de uma floresta escura, onde que a gente só enxerga troncos de árvores e por a floresta ser muito densa, a gente não enxerga mais nada. O psicólogo, ele por não estar envolvido com a situação, ele consegue ver essa floresta como se ele estivesse dentro de um helicóptero. Ele vê essa imagem lá de cima e fica muito mais nítido o que você precisa mudar na sua vida. Ele consegue enxergar coisas que você, com anos de experiência na sua própria vida, não percebeu, não conseguiu ainda tomar a luz da consciência. Então, o psicólogo é aquela pessoa que vai enxergar a sua vida de uma forma totalmente imparcial, que não vai ter julgamentos. Ele vai estar ali para te acolher e fazer com que você tome as melhores decisões para sua vida, para que ele abra um leque de decisões para você. Às vezes você pensa que só tem um caminho a ser seguido, mas na verdade existem várias opções. E o psicólogo, ele consegue enxergar isso de uma forma muito ampla e ele abre esse leque de possibilidades para que você possa escolher o que fará mais sentido para a sua vida. Então, o psicólogo não é a pessoa que só fica na poltrona, sentadinho, escutando o que você está falando simplesmente. Não, nós não estudamos 5 anos, fora as pós-graduações e vários cursos, né, com várias certificações para poder simplesmente te ouvir. Né? Não faria sentido a pessoa pagar uma psicoterapia só para ser ouvida. Se fosse assim, realmente era melhor contar para um amigo, ainda que o amigo tivesse a questão do julgamento. Mas não é só a questão do não julgamento. Existem também várias outras questões técnicas primordiais de análise, em que o psicólogo ele vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, a você sair do lugar, a você sair da inércia, a você conquistar o seu lugar ao sol, se entender melhor, dependendo do objetivo que você queira, conseguir sempre estar mais perto desse objetivo. Tá bom? É esse o papel do psicólogo. Espero que eu tenha ajudado. Grande abraço do psicólogo, sexólogo Marcelo Lima.